Eram 22h47. O edifício corporativo da Ferreira e Associados estava quase em silêncio, porque no 12º andar no canto, mais afastado do setor financeiro, uma luminária continuava acesa. Lara Oliveira estava há 13 horas na frente da tela, 13 horas de números, colunas, projeções e fórmulas que ela mesma havia construído com uma precisão que muitos na empresa admiravam. Embora poucos dissessem em voz alta, talvez porque Lara também não pedia. Não pedia reconhecimento, não pedia aplausos, não pedia nada. Entregava sempre e entregava. O último relatório murmurou para si mesma, esticando os dedos sobre o teclado. O último e eu vou embora. Mas suas mãos pararam. Algo estranho, uma pequena contração no peito. Não era a primeira vez naquela semana. Tinha ignorado na segunda, tinha ignorado na terça. Hoje era quinta-feira e o corpo, ao que parecia, já não estava disposto a continuar sendo ignorado. Lara piscou as letras na tela, duplicaram depois, triplicaram depois, deixaram de fazer sentido. Que estranho, sussurrou. O som do escritório, aquele zumbido constante do ar-condicionado, o teclado distante de alguém que também trabalhava até tarde. O murmúrio da cidade vindo das janelas começou a se afastar como se alguém estivesse abaixando o volume do mundo. Pouco a pouco, sem pedir permissão. Lara tentou se levantar. Má ideia. O chão pareceu se inclinar. A cadeira girou sozinha. Suas mãos procuraram a mesa e não a encontraram. E então, enquanto o preto começava a comer as bordas de sua visão, enquanto tudo se tornava distante e frio e silencioso, ela ouviu uma voz grave, urgente, embargada de uma maneira que não fazia nenhum sentido vindo daquela pessoa. Lara, Lara, olha para mim. Fica comigo, eu preciso de você. E depois nada. Se você gosta de histórias onde o amor aparece, onde menos deveria, inscreva-se agora e deixe seu like. E me conta nos comentários, você já sentiu algo por alguém que não podia ter, porque esta história acaba de começar. A primeira coisa que viu foi o teto branco liso com uma lâmpada que zumbia alto demais para ser normal. A segunda coisa que sentiu foi calor na mão direita, calor que vinha de outra mão, uma mão grande e firme, que segurava a sua com uma tensão que não correspondia a nenhuma situação médica de rotina. Lara levou 3 segundos para focar outros 2, para reconhecer o lugar, uma sala pequena com cheiro de antisséptico, uma cortina de tecido azul à sua esquerda, uma clínica. Estava em uma clínica. Ela voltou. Disse uma voz feminina à sua direita. Larinha, meu Deus, que susto você nos deu. Sua mãe. Sandra Oliveira, com os olhos vermelhos e um lenço amassado no punho, levantou-se da cadeira e se inclinou sobre ela. Mãe! Conseguiu dizer Lara. A voz saiu rouca e estranha, como se não a usasse há muito tempo. Você ficou 40 minutos inconsciente, disse sua mãe. 40. Sabe o que são 40 minutos, Lara? Helena Oliveira, significa que ela perdeu o capítulo inteiro de uma novela. Interveio uma voz da porta. Camila, sua irmã mais nova, 27 anos, cabelo cacheado. O sorriso mais sapeca do hemisfério ocidental, encostada no batente da porta com os braços cruzados e uma expressão que Lara conhecia perfeitamente. Era a expressão de alguém que tinha visto algo interessante e estava tomando nota mental para um interrogatório posterior. Camila, este não é o momento, disse Sandra. Eu só digo que 40 minutos é muito tempo para ficar inconsciente. E que durante esses 40 minutos aconteceram coisas que merecem uma conversa. Lara franziu a testa. Foi então que sua mão direita registrou novamente aquele calor. Girou a cabeça lentamente e quase desmaiou de novo. Mateus Ferreira, C. Iuda Ferreira e Associados, uma das empresas financeiras mais importantes do país, estava sentado em uma cadeira de plástico laranja que claramente era 2 tamanhos menor do que ele precisava. Estava inclinado para a frente, os cotovelos sobre os joelhos, a gravata afrouxada, o primeiro botão da camisa desabotoado. Tinha o cabelo levemente despenteado, como se tivesse passado a mão por ele várias vezes, e seus olhos, escuros, intensos, daqueles que parecem capazes de ler. Um contrato em 10 segundos e encontrar o erro no 11º estavam fixos nela, e ele continuava segurando sua mão. Quando os olhos de Lara encontraram os dele, Mateus soltou um longo suspiro.
Foi quase imperceptível aquele pequeno colapso do peito que as pessoas têm quando seguram a respiração por muito tempo sem perceber. E então ele fez algo que Lara não esperava. Levantou-se da cadeira, aproximou-se mais 2 passos da cama e apertou sua mão com mais força. Bem-vinda, disse ele. Nada mais. Mas a voz havia saído diferente. Não era a voz do CEO, era outra coisa. Lara não soube o que dizer. Já me contaram o que aconteceu, disse sua mãe secando os olhos. Foi seu chefe quem chamou a ambulância. Ele te carregou até a entrada do prédio porque os paramédicos demoraram e ele queria que você chegasse antes. Não foi nada demais, disse Mateus em voz baixa. Carregou minha filha por 2 andares pelas escadas, insistiu Sandra com uma voz que oscilava entre o drama e o agradecimento absoluto. O elevador estava demorando. Senhor Ferreira, começou Lara. Mateus ele a corrigiu. E outra vez aquela voz. Como se as regras normais tivessem ficado do lado de fora na rua com o resto do mundo corporativo. Camila da Porta mordeu o lábio para não sorrir e falhou miseravelmente. O médico de plantão entrou alguns minutos depois. Chamava-se Dr. Ribeiro. Tinha uns 40 anos, cabelo grisalho nas têmporas e o tipo de sorriso caloroso que só as pessoas que viram muito sofrimento e decidiram, apesar de tudo, continuar sendo amáveis desenvolvem. Senhorita Oliveira, bem-vinda de volta, disse ele, revisando a prancheta com seus dados. Como se sente? Bem, acho um pouco desorientada. Normal. Apresentou um quadro de lipotimia por esgotamento extremo, desidratação e provavelmente hipoglicemia. Em termos simples, seu corpo disse chega, porque você não o fez. Sandra lançou um olhar para a filha que valia mais que 1000 palavras. Quantas horas faz que você não come direito? Perguntou o médico. Eu não me lembro exatamente. 2 dias, disse Mateus de seu canto. Todos olharam para ele. Ele continuou com aquele tom calmo, mas absoluto, que usava nas reuniões de diretoria. Na terça-feira, no refeitório da empresa, só tomou um café. Na quarta, não desceu para almoçar. Eu sei por que ele fez uma pausa mínima, porque passo por aquele setor. Silêncio. O Dr. Ribeiro assentiu sem parar de olhar para sua prancheta, mas o canto da boca o traiu. Quase sorriu. Bom, disse ele, vamos deixá-la em observação por mais algumas horas. Hidratá-la bem e garantir que os valores se normalizem. Senhorita Oliveira, a partir de amanhã descanso, refeições regulares e, se me permite a sugestão, algo chamado limites de trabalho. Eu sei onde ela pode enfiar essa sugestão, murmurou Camila baixinho. Camila disse. Sandra. O quê? Pigarro. Estava pensando em voz alta. Quando o médico saiu e a enfermeira terminou de verificar o soro, Lara pigarreou. Mãe pode nos dar um momento a mim e ao senhor Ferreira. Sandra olhou para ela. Olhou para Mateus, voltou a olhar para a filha. Claro, disse com uma voz que soava perfeitamente neutra, e não era nada neutra. Camila, venha comigo buscar algo no corredor. No corredor. Buscar o que exatamente em um corredor? Camila, já vou, já vou. A porta se fechou. Ficaram sozinhos. O zumbido da lâmpada voltou a se fazer presente. Lara olhou para suas mãos sobre o lençol por um momento. Depois levantou o olhar para Mateus, que continuava de pé ao lado da cama, com aquela postura sua de sempre. Costas retas, mandíbula firme, mas com algo diferente nos olhos que ela não soube classificar direito. Quero te agradecer, disse ela em voz baixa. Pelas escadas, a ambulância, tudo. Você não tinha nenhuma obrigação de... Não tem que me agradecer por nada. Ele a interrompeu com uma brevidade que não era frieza, mas outra coisa. Tenho sim. Lara sustentou seu olhar. O que você fez não é o que um chefe faz por uma funcionária. E nós dois sabemos disso. Mateus não respondeu. Seus olhos escuros a olhavam com aquela intensidade quieta que ela havia aprendido a interpretar como o silêncio que precede algo importante. Preciso te perguntar uma coisa, continuou Lara. E preciso que você seja honesto. Uma pausa curta. Ele assentiu levemente. Quando eu estava desmaiando, Lara respirou fundo. Eu ouvi algo. Uma voz. A sua voz. Fez uma pausa. Você disse algo. O ar no quarto mudou.
Mateus não moveu um músculo do rosto. Era exatamente aquele controle que ele exibia quando algo o atingia em cheio e ele não queria que ninguém soubesse. Não disse ele seco, direto, sem fissuras. Lara o olhou por mais um segundo. Buscou algo naquele olhar, alguma fenda, algum piscar de olhos, que dissesse outra coisa. Não encontrou nada, ou talvez encontrou demais e não soube o que fazer com aquilo. Entendido. Disse por fim e desviou o olhar para a janela. Ele continuava de pé, quieto, e em algum lugar dentro daquele silêncio impecável, Mateus Ferreira sabia perfeitamente o que acabara de fazer. Ela o tinha ouvido, e ele havia mentido para ela não porque não fosse verdade, mas porque admitir era abrir uma porta que ele não sabia se era capaz de manter aberta. Mateus Ferreira tinha 38 anos e havia construído sua empresa do quase nada. Não da pobreza absoluta, sua família tinha recursos, mas sim da convicção de que herdar não era o mesmo que merecer e ele queria merecer o que era seu. Era alto, 1,90 m, ombros largos. O tipo de presença física que faz as pessoas se afastarem um passo nos corredores sem entender bem por quê. O cabelo escuro, sempre impecável no escritório, embora naquela noite mostrasse sinais evidentes de ter sido torturado por seus próprios dedos. A mandíbula forte e os olhos castanhos escuros, quase negros, em certa luz com uma intensidade que muitos achavam intimidante e que Lara, no fundo, havia aprendido a ler como algo mais complexo do que simples autoridade. Mateus não era frio, era contido. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, embora ele mesmo às vezes a confundisse. A empresa era seu mundo, as decisões, os números, as estratégias. Dormia poucas horas, não porque não pudesse, mas porque genuinamente preferia trabalhar. Não tinha animais de estimação porque não queria que dependessem dele. Não tinha tido um relacionamento estável em 3 anos. Era exigente com todos, mas sobretudo consigo mesmo, e havia aprendido com o tempo a controlar quase tudo o que sentia. Quase. Lara Oliveira tinha 31 anos e era sem dúvida uma das mentes financeiras mais precisas da empresa. Coisa que pouca gente sabia, entre outras razões, porque ela não se encarregava de que soubessem. Era de estatura mediana, cabelo castanho claro, que costumava prender em um coque ou uma trança informal para trabalhar, e uma forma de se mover pelos espaços que poderia ser descrita sem exagero como estrategicamente silenciosa. Não era tímida, era seletiva. Seletiva com as energias, com as palavras, com as pessoas a quem decidia mostrar quem era. Tinha olhos cor-de-mel que, quando se concentrava em algo, adquiriam uma intensidade que desmentia por completo toda aquela imagem de funcionária discreta que projetava. Mãos finas, sempre com alguma caneta entre os dedos quando pensava. Um sorriso que demorava a aparecer, mas que, quando o fazia, era daqueles que mudam o ar de uma sala. Havia chegado à Ferreira e associados há 3 anos com um currículo impressionante que ninguém havia lido bem o suficiente. Tinham-lhe dado o cargo de assistente financeira do setor, quando na verdade ela poderia ter dirigido o setor inteiro, mas ela não havia reclamado. Havia entrado, observado e começado a fazer seu trabalho, com uma dedicação que 6 meses depois tinha toda a sua equipe dependendo de suas análises, sem que ela tivesse pedido formalmente esse papel. Por que não pedia mais? Essa era a pergunta que sua irmã Camila lhe fazia sempre que podia, com diferentes formulações, mas sempre com a mesma intenção. Lara respondia a cada vez que o trabalho a satisfazia, que não precisava do título. O que não respondia, o que não dizia a ninguém, era que havia algo confortável na invisibilidade, que quando se é invisível, ninguém pode se decepcionar com você. Ninguém pode esperar demais. Ninguém pode te olhar com aquela expressão específica de pensei que você fosse mais do que é. A invisibilidade era segura. O que Lara não havia calculado era que algumas pessoas têm a capacidade de ver através dela. Mateus não saberia dizer exatamente quando começou. As coisas importantes raramente têm um início claro, mas se tivesse que apontar o momento, o instante preciso em que algo mudou, nele apontaria para uma terça-feira de exatamente 16 meses atrás. Havia sido uma crise, uma das piores.
Um cliente importante, o Grupo Ferran, responsável por 15% da receita daquele trimestre, havia ameaçado quebrar o contrato por um erro nas projeções. Não era um erro de Lara, era da equipe de análise sênior, mas os números eram os números, e o dano estava feito. Mateus estava sozinho na sala de reuniões do 12º andar, às 8 da noite, revisando os documentos pela terceira vez, quando ouviu a porta se abrir. Não esperava ninguém. Era Lara Oliveira com uma pasta debaixo do braço, 2 xícaras de café nas mãos e aquela expressão de calma tranquila que ele já havia notado embora, até aquele momento, não lhe tivesse dado um nome específico. Os outros já foram, disse ela sem rodeios. Encontrei o erro original. Está na página 4, coluna F. Se me der 10 minutos, mostro como podemos reconstruir a projeção com os dados corretos e apresentá-la amanhã, antes das 9. Mateus a olhou. Ela deixou uma das xícaras na frente dele e abriu a pasta. E começou a explicar sem medo, sem o nervosismo que quase todo mundo tinha quando ele estava de mau humor, sem aquela necessidade de suavizar as más notícias ou de adoçar os erros alheios. Apenas a verdade com café. Trabalharam até a meia-noite. Em algum momento, sem perceber, Mateus havia baixado a guarda. Era tarde. Estavam sozinhos e havia algo no silêncio confortável que Lara gerava. Aquele silêncio que não pedia nada e não julgava nada, que fazia o peso habitual de ser. Quem ele era parecer um pouco menor. Foi então que ele disse algo que não tinha intenção de dizer em voz alta. Estava revisando uma coluna de dados, com o olhar fixo na tela, e murmurou quase para si mesmo. O problema não são os números. O problema sou eu que não sei delegar, porque com as pessoas eu nunca sei o que fazer. Com os balanços, sim, mas com as pessoas. Não terminou a frase, nem sequer levantou o olhar. Provavelmente pensou que ninguém o tinha ouvido. Lara não disse nada. Continuou trabalhando, mas registrou cada palavra com aquela precisão sua que não falhava nunca. Pouco depois, Mateus cometeu um erro menor em uma fórmula. Soltou uma praga em voz baixa e passou a mão pelo cabelo com a frustração evidente de alguém que não está acostumado a errar. E Lara, sem olhá-lo, disse algo que ele não esperava. Você não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Nada mais sem condescendência, sem o tom de quem consola um chefe para ficar bem na fita. Apenas isso. Uma observação honesta, dita em voz baixa como quem faz um comentário à margem da reunião. Mateus ficou muito quieto. Ninguém lhe dizia isso. Ninguém. Nem sua família, nem seus amigos mais próximos, nem Rodrigo, que o conhecia desde a universidade. Todo mundo tratava Mateus Ferreira como se ele fosse uma estrutura que não podia se dobrar, porque se ele se dobrasse, todo o resto também se dobraria. Lara o havia visto, não o CEO não, a estrutura, o homem que estava cansado e não admitia. Naquela noite, quando ela se foi e ele ficou sozinho com o relatório terminado e o café frio, Mateus entendeu que tinha um problema. Não era o cliente Ferran. Daniel Torres chegou à empresa 4 meses depois daquela noite. 32 anos, especialista em análise de risco, cabelo loiro. O tipo de sorriso que parece projetado em laboratório para ser simpático. Mateus o havia contratado porque seu currículo era sólido. O que Mateus não havia contemplado era que Daniel Torres também tinha o costume de levar café para Lara Oliveira todas as manhãs. A primeira vez que o viu Mateus, estava cruzando o setor financeiro a caminho de uma reunião e o registrou como um dado periférico. Um funcionário com um café normal. A segunda vez notou que Lara sorria. Um sorriso real daqueles que não saíam fácil para ela, dos que ele havia contado sem perceber que os contava exatamente 4 vezes em 3 anos. A terceira vez, Mateus parou no corredor por mais tempo que o necessário. Algum problema, Sr. Ferreira? Perguntou Andréa, sua assistente executiva, que o seguia com um tablet. Não, disse ele e retomou a marcha. 2 semanas depois, Mateus começou a notar que suas rotas dentro do prédio haviam mudado sutilmente, que passava com mais frequência pelo setor financeiro, que parava na esquina do corredor, aparentemente checando seu celular nos momentos em que a equipe de Lara costumava fazer a pausa da tarde. Não era vigilância. Dizia a si mesmo com total convicção. Não era vigilância, era supervisão geral, como fazia com todos os setores.
Claro, disse seu amigo Rodrigo quando Mateus cometeu o erro de lhe contar a situação em termos vagos durante um almoço. Supervisão geral. E há quantos anos você supervisiona pessoalmente o pessoal do refeitório? Não é a mesma coisa. Você sabe o nome do cara que leva o café para ela? Mateus demorou meio segundo a mais. Daniel Torres. Análise de risco chegou em março. Pausa. Por razões de trabalho. Rodrigo o olhou com a expressão de quem ganhou um argumento sem precisar dizer mais uma única palavra. Pegou seu copo de água e o bebeu em silêncio. Não diga nada, disse Mateus. Eu não disse nada, Rodrigo. Não disse absolutamente nada. O pior não foi isso. O pior foi uma tarde de sexta-feira em que Mateus passou pela área de descanso e ouviu sem querer uma conversa. Era Lara e era Daniel Torres. E Daniel Torres estava lhe dizendo que tinha 2 ingressos para um show no sábado, que se ela não tivesse planos. Mateus não ouviu a resposta, continuou andando. Naquela tarde, assinou 4 documentos com o nome errado. André os devolveu sem dizer nada, com a cara de quem está sendo a pessoa mais profissional do mundo sob circunstâncias consideráveis. Na segunda-feira seguinte, Mateus foi mais frio que o habitual com Lara na reunião de equipe. Não de forma grosseira, apenas distante técnico. O tipo de distância que se estabelece quando se quer lembrar a si mesmo onde estão os limites. Lara não disse nada. Tomou notas, respondeu perguntas, entregou sua análise com a mesma precisão de sempre. Mas naquela noite em seu apartamento, Camila a encontrou sentada no sofá com uma xícara de chá frio entre as mãos e o olhar perdido. "O que aconteceu?" perguntou Camila, jogando-se ao seu lado. "Nada, coisas do trabalho. Lara, é que às vezes eu não entendo o Sr. Ferreira. Um dia parece que ele te vê e no outro é como se você não existisse." Camila assentiu muito devagar com a expressão de alguém que está arquivando informações importantes para uso futuro. "E isso te incomoda que ele não te veja?" "Me incomoda a inconsistência", disse Lara com firmeza demais para que fosse totalmente verdade. "Claro", disse Camila, "a inconsistência." E tomou um gole de sua própria xícara em silêncio. Foi numa terça-feira à tarde, 2 semanas após o episódio na clínica, que Lara encontrou o que não procurava. Estava revisando os relatórios consolidados do último trimestre para preparar o relatório anual. Era um trabalho de rotina, o tipo de tarefa que fazia quase no piloto automático, com música baixa nos fones de ouvido e o cérebro naquele estado de concentração tranquila que ela conhecia bem. Então ela viu o número. Era pequeno, R$248 mil. Uma cifra que, no contexto dos movimentos milionários que a empresa manejava, poderia passar despercebida facilmente, e de fato havia passado despercebida. 3 trimestres seguidos. Lara franziu a testa e retrocedeu. O mesmo montante, a mesma data aproximada dentro do trimestre, a mesma conta de destino com uma denominação de fornecedor externo que ela não reconhecia. "Estranho", murmurou. Abriu o registro de fornecedores, buscou o nome. Não apareceu na base de dados oficial. Abriu o sistema de contratos, buscou o número do fornecedor. Também não. O coração começou a bater mais rápido, mas ela manteve a expressão neutra. Lara Oliveira havia aprendido a não mostrar o que sentia até estar completamente segura do que pensava. Passou as 3 horas seguintes traçando o mapa completo, os movimentos pequenos constantes trimestrais, a conta fantasma, as autorizações que haviam passado sem revisão porque chegavam anexadas a transações legítimas de maior volume camufladas, com a elegância de quem sabe exatamente como funciona o sistema. Quando terminou, recostou-se na cadeira e olhou para o teto. Alguém estava roubando a empresa. Não de uma vez, não de forma escandalosa. Estavam fazendo isso com paciência, com conhecimento técnico e com acesso aos níveis mais altos do sistema de autorização. Apenas 3 pessoas na empresa tinham esse nível de acesso. Mateus Ferreira era uma delas. As outras 2 eram o diretor financeiro interno e Rodrigo Santos, sócio fundador e amigo pessoal de Mateus há 15 anos. Lara dormiu mal naquela noite. Bem dormiu era um termo generoso para o que fez. Ficou deitada na escuridão olhando para o teto com o cérebro em loop. Se falar destrói algo. Se calar é cúmplice. Pela manhã ligou para Camila.
Preciso falar com alguém em quem confio. Me conta tudo, disse Camila, que levou exatamente 4 minutos para aparecer em sua porta com croissants e cara de disponibilidade total. Lara explicou a situação sem nomes, ainda apenas os fatos, a estrutura da fraude e a magnitude. Camila ouviu em silêncio o que não era seu estado natural. E quando Lara terminou, disse: "E o que você vai fazer?" "Tenho que contar a ele e ao seu chefe bonitão." "Camila, por favor, estou te perguntando sério. Porque se a pessoa que está roubando é alguém próximo a ele, isso não vai ser apenas um problema corporativo, vai ser pessoal. E você vai estar no meio." Lara sabia, por isso não tinha dormido. "Tenho que contar a ele mesmo assim", disse. "É o certo a fazer." Camila a olhou por um longo momento. "Sim", disse no final. "É você então sim, você vai fazer." Ela marcou uma reunião com ele para quarta-feira às 18 horas, quando o resto da equipe já tinha ido embora. Disse a Andréa que era um assunto do relatório trimestral. Andréa a olhou com aquela expressão sua de saber mais do que dizia e confirmou o horário. Mateus estava de pé quando ela entrou olhando a cidade da janela do 14º andar com as mãos nos bolsos. E aquela postura que era sua postura de pensar. Costas retas, mandíbula levemente tensa, olhos que não olhavam nada em particular porque, na verdade, olhavam algo interior. "Oliveira", disse ele sem se virar. "Senhor Ferreira." Então ele se virou e algo em sua expressão mudou minimamente, quando a viu como se o sistema de defesa se ativasse sozinho diante de sua presença. "Como está desde o outro dia?" perguntou. "Bem, obrigada." Lara segurou a pasta contra o peito. "Preciso falar com o senhor sobre algo importante." "Pois não." Ela o fez com a mesma clareza com que havia explicado o erro da projeção naquela noite 16 meses atrás, sem drama, sem adornos. Os fatos, as datas, os valores, a conta fantasma, o padrão. Entregou-lhe a pasta com toda a documentação. Mateus a ouviu em silêncio, pegou a pasta, revisou as 2 primeiras folhas. Sua expressão não mudou, mas Lara o observava há 3 anos e sabia que aquele controle excessivo era nele um sinal de alarme, não de calma. Quando terminou de ler, fechou a pasta. "Com quem mais você falou sobre isso?" perguntou. "Com ninguém da empresa." "Ótimo." Pausa longa. "Vou cuidar disso pessoalmente. Obrigado por me trazer." Lara assentiu, pronta para se retirar, mas então ele acrescentou algo que ela não esperava. "No futuro, Oliveira, peço que não se envolva em movimentações que estão fora de sua área direta. Este tipo de análise corresponde a outros níveis." O silêncio que se seguiu durou exatamente 4 segundos. Lara o olhou. Ele sustentou o olhar com aquela armadura perfeita e inexpugnável. "Entendido", disse ela em voz baixa e se foi. Mateus ficou sozinho com a pasta nas mãos. Levou 20 minutos para abrir a página 3, onde estava o nível de acesso das autorizações. Levou outros 10 para admitir no silêncio absoluto de seu escritório o que já sabia desde a segunda folha. Rodrigo, seu sócio, seu amigo de 15 anos, o padrinho de casamento que nunca chegou a ser porque Mateus nunca se casou, mas que havia sido testemunha em todos os contratos importantes de sua vida profissional. Rodrigo. Sentou-se na poltrona e passou a mão pelo rosto. Depois olhou a cidade de cima igual a antes, mas agora a cidade parecia diferente. Lara chegou ao seu apartamento, entrou no banheiro, abriu a torneira de água fria e apoiou as mãos na pia. Não se envolva em movimentações que estão fora de sua área. E 3 anos. 3 anos sendo precisa, sendo confiável, sendo invisível, quando era preciso e visível quando a chamavam. 3 anos detectando o que outros não detectavam, resolvendo o que outros não resolviam. E na primeira vez em que se expõe de verdade, que cruza o limite do seguro, que faz algo que poderia lhe custar algo. Não se envolva. Olhou-se no espelho. Os olhos cor-de-mel naquela noite tinham algo que raramente tinham. Estavam brilhantes, mas não de alegria. "Está bem", disse em voz alta para seu próprio reflexo. "Está bem." Não era resignação, era o tipo de "está bem" que as pessoas dizem quando estão processando algo e arquivando no lugar certo para não desmoronar agora mesmo. Seu telefone tocou. Era Camila. Como foi? Ruim. Quão ruim?
Nível não se meta onde não é chamada de ruim. Pausa do outro lado da linha. Lara, esse homem é um idiota. Ele é meu chefe. Um idiota pode ser as duas coisas. Quer que eu vá aí? Não, obrigada. Preciso dormir. Tudo bem, mas te aviso que amanhã eu vou e você vai me contar essa história completa. Apesar de tudo, Lara quase sorriu. As 2 semanas seguintes foram estranhas. Matheus Ferreira desapareceu do horizonte cotidiano de Lara de uma forma que só podia ser deliberada. As reuniões de equipe foram delegadas à diretora do setor. Os relatórios que antes ele pedia diretamente agora chegavam através de intermediários. Nos 2 momentos em que se cruzaram no corredor, ele acenou com a cabeça e seguiu andando. Lara registrava tudo isso com a parte de seu cérebro que sempre estava tomando nota e minimizava a importância com a parte que havia aprendido a sobreviver emocionalmente. Você voltou a ser a garota invisível, observou Daniel Torres um meio-dia no refeitório com uma franqueza que, para Lara, foi ao mesmo tempo desconfortável e reconfortante. Desculpe, não é uma crítica, é uma observação. Há um mês você parecia não sei mais presente, como se algo tivesse te tirado do modo automático, e agora você voltou. Lara o olhou. Daniel Torres era um cara legal, simpático, direto, sem complicações ocultas. Ela havia gostado dele como pessoa desde o início, embora a atenção que ele lhe dava a deixasse desconfortável por razões que tinham pouco a ver com ele. Acontece comigo às vezes, disse ela. Eu me retraio quando as coisas se complicam. E isso funciona. Não especialmente. Daniel sorriu. Se serve de algo o que quer que você esteja carregando, não se nota tanto quanto você pensa. Mas se nota. Foi precisamente naquela semana que o Dr. Ribeiro apareceu. Não era uma visita de acompanhamento oficial. A clínica ficava a 2 quadras e ele havia passado pelo prédio por acaso, segundo disse. Mas a verdade é que ele tirou para um tempo para subir ao 12º andar, perguntar por Lara Oliveira na recepção e aparecer no setor financeiro numa terça-feira ao meio-dia com aquele sorriso caloroso seu que já era sua marca pessoal. Senhorita Oliveira só queria me certificar de que tudo estava bem. Em casos de lipotimia severa, às vezes, há recaídas na primeira semana se os cuidados necessários não forem tomados. Lara o olhou com surpresa genuína. Estou bem, doutor. Muito obrigada por vir. Está comendo em horários regulares? Sim. Descansando? Razoavelmente. O Dr. Ribeiro levantou uma sobrancelha com expressão divertida. Razoavelmente, no vocabulário de alguém que trabalha 13 horas seguidas, significa aproximadamente 5 horas de sono. Estou enganado. Lara abriu a boca, fechou-a. Não está enganado. Pensei que não. Ele sorriu. Olhe, se me permite, eu passo por aqui toda terça. Se alguma vez precisar que alguém lhe lembre que seu corpo não é um contrato com cláusulas de extensão ilimitada, pode contar comigo. Pausa. Ou, se simplesmente quiser tomar um café e falar de outra coisa que não sejam relatórios financeiros, essa oferta também está na mesa. Era um convite claro, amável, sem pretensões exageradas e entregue com a simplicidade de alguém que não tinha nada a esconder. Lara estava prestes a responder quando notou pelo canto do olho uma figura no corredor. Matheus Ferreira. Ele não estava fazendo nada em particular. Tinha o telefone na mão e olhava para a tela com aquela concentração vertical de sempre, mas estava parado naquele corredor há tempo suficiente para ter ouvido boa parte da conversa. E não era um corredor que levasse a nenhum de seus destinos habituais. Sua expressão era absolutamente neutra, perfeitamente controlada. O tipo de neutralidade que só se alcança quando algo gerou o efeito exatamente contrário. Doutor, disse Lara com cuidado. Obrigada por passar aqui. O café é uma ideia que vou considerar. O Dr. Ribeiro assentiu com um sorriso e se despediu com a mesma cordialidade com que havia chegado. Quando ela se virou para o corredor, Matheus já não estava lá. Naquela tarde, Andréa recebeu 3 correções de Matheus sobre relatórios que já haviam sido aprovados na semana anterior. Os 3 eram perfeitamente válidos como observações técnicas. Os 3 também eram completamente desnecessários a essa altura do processo. Andréa os leu um por um. Depois olhou para a parede em frente à sua mesa por 3 segundos exatos. Senhor Ferreira, disse, enfiando a cabeça pela porta de seu escritório.
Há algo em que eu possa ajudá-lo? Não. Por quê? Por nada, disse ela com um profissionalismo admirável. Só queria me certificar. Fechou a porta, voltou para sua cadeira e na intimidade de sua mesa. Andréa Garcia, que há 6 anos era a assistente executiva mais eficiente de São Paulo, permitiu que o canto de sua boca se curvasse 1 milímetro, apenas 1 milímetro. O que Matheus sabia, mas o que ninguém na empresa sabia, ainda era que a situação com Rodrigo Santos estava prestes a explodir. Matheus levou 2 semanas para montar o quadro completo. Não porque os dados não fossem claros. Lara os havia documentado com uma precisão que tornava desnecessária qualquer investigação adicional, mas porque montar o quadro completo implicava aceitar algo que seu sistema emocional se recusava a processar. Rodrigo não havia roubado R$ 248 mil. Ele havia roubado no total mais de R$ 4 milhões, distribuídos em 12 anos de movimentos pequenos e precisos. 12 anos de confiança convertida em ferramenta. Matheus ligou para Rodrigo uma tarde. Foi direto ao ponto porque era a única forma que conhecia. A conversa durou 18 minutos. Matheus falou pouco, ouviu as desculpas, as justificativas. O eu sempre pensei que poderia devolver. O eu nunca quis te machucar. Quando Rodrigo terminou, Matheus disse: amanhã às 9 você tem que assinar os documentos de restituição e renúncia. O processo legal será decidido pela diretoria. Matheus, amanhã às 9. Desligou. Depois apagou as luzes do escritório e ficou sentado na escuridão por um longo tempo. A notícia da renúncia de Rodrigo Santos vazou para a mídia antes do meio-dia. Às 14 horas havia 2 jornalistas no térreo do prédio. Às 16 horas havia 5. A diretoria convocou uma reunião de emergência. Os telefones não paravam de tocar. Andréa gerenciava a situação com a eficiência de um general em campo de batalha, mas até ela tinha os lábios apertados daquela maneira que indicava que estava operando no limite. No meio do caos, Matheus Ferreira estava em seu escritório com a porta fechada, revisando os mesmos documentos que já havia revisado 20 vezes, não porque precisasse revisá-los, mas porque havia uma coisa que não podia mais ignorar, e cuja pasta estava em cima de todos os outros papéis com o nome Oliveira, escrito na margem. Tudo o que Lara havia encontrado, tudo o que ele havia rejeitado como se fosse uma intromissão, tudo o que ela havia feito sozinha com suas próprias ferramentas, sem que ninguém pedisse porque era o certo e não havia outra razão. Ele lhe havia dito para não se meter onde não era chamada e ela havia salvado a empresa. Não a diretoria, não os auditores externos que passavam anos fazendo revisões anuais sem encontrar nada. Não ele. Lara Oliveira, de sua mesa no canto do 12º andar, havia encontrado o que ninguém mais quisera ver. Ele a procurou às 18 horas. O setor financeiro estava praticamente vazio. A maioria havia saído mais cedo, perturbada pelos rumores e pelo ambiente carregado do dia. Mas a luminária do canto continuava acesa. Claro, Lara estava de costas para a porta, guardando documentos em uma pasta com aquela sua concentração que fazia o mundo exterior deixar de existir. Não o ouviu entrar. Oliveira. Ela girou na cadeira, olhou para ele. Ele estava no limiar sem gravata pela primeira vez na história recente, o primeiro botão desabotoado com o cabelo levemente despenteado de ter passado a mão 100 vezes no dia. Senhor Ferreira. Ele entrou. Fechou a porta atrás de si, aproximou-se até ficar a 2 metros da mesa e então parou como se precisasse daquele espaço para dizer o que tinha a dizer. Eu errei, disse ele. Silêncio. O que eu te disse há 2 semanas foi incorreto. Você fez exatamente o que deveria ter feito mais do que deveria ter feito. E eu reagi de um lugar que não tinha nada a ver com você e tudo a ver comigo. Pausa. Eu sinto muito. Lara o olhou em silêncio por vários segundos. Matheus sustentou o contato visual sem escapatória, sem a armadura de sempre. E isso foi difícil de dizer. Perguntou ela com um tom que tinha o fio mínimo e justo de alguém que carregou algo pesado por 2 semanas. Sim. Bem. Lara assentiu. Então eu escuto. Conversaram por 1 hora.
não como CEO e assistente financeira, mas como duas pessoas que, depois de semanas de silêncio e distância e erros próprios, finalmente estavam no mesmo quarto sendo honestas. Mateus explicou o caso de Rodrigo, a magnitude real aos 12 anos, o que sentiu quando confirmou os dados. Isso é uma traição muito grande, disse Lara. Sim, você não tinha que lidar com isso sozinho. Ele a olhou. Eu não tinha a quem dizer. Mateus. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome. Os dois notaram. O ar do escritório mudou sutil, mas inequivocamente. Isso foi você quem me disse uma vez, disse ele, que eu não preciso dar conta de tudo o tempo todo. Eu sei. Lara não se moveu. Mas parece que você precisava ouvir de volta. Eram 20 horas quando a fome lembrou que existia. Mateus perguntou com um jeito desajeitado que nele era quase encantador se ela havia comido. Lara disse que não. Mateus disse que ele também não. E de alguma forma que nenhum dos dois soube explicar depois, terminaram no pequeno restaurante italiano a 3 quadras do prédio frente a frente, em uma mesa no fundo com uma garrafa de vinho tinto e 2 pratos de massa. Sabe que metade da empresa pensa que você não tem nome, disse Lara após a segunda taça. Perdão. Que quando as pessoas falam de você, sempre dizem o Sr. Ferreira ou o CEO, como se o cargo fosse o nome. E isso lhe parece ruim, Lara considerou. Me parece que é uma imagem muito confortável para se esconder atrás. Mateus a olhou. Então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso real daqueles que ele também não distribuía com generosidade. Você sempre diz o que pensa assim de frente. Só quando a situação merece. E esta situação merece. Você me pediu para te chamar de Mateus. Isso implica um certo nível de honestidade. Ele ergueu a taça levemente como um brinde mínimo. Justo, disse ele. Caminharam de volta ao prédio porque haviam deixado coisas pendentes. Essa era a desculpa. De qualquer forma, a noite estava fresca. As ruas estavam tranquilas àquela hora. E havia algo na cadência de caminhar juntos que parecia diferente de qualquer interação que tivessem tido antes. No elevador de volta ao 12º andar, houve um momento, um daqueles momentos que não tem nome, mas que as duas pessoas envolvidas reconhecem perfeitamente. O elevador parou entre os andares por um segundo, aquele segundo em que a gravidade faz algo estranho, e Lara deu um pequeno passo para trás para se segurar, e seu ombro roçou o peito de Mateus. Nenhum dos dois se moveu. Não durante aquele segundo, não durante o seguinte. Mateus baixou o olhar. Tinha o cabelo dela a centímetros de seu rosto e cheirava algo limpo e quente que ele não soube identificar, mas que ficou registrado em algum lugar que não era o cérebro racional. As portas do elevador se abriram. Lara deu um passo à frente e depois outro. Não se virou. Boa noite, disse ela. Boa noite, disse ele de trás, e os dois ficaram com o que não disseram pendurado no ar do 12º andar, como algo que não tem para onde ir, mas também não pode desaparecer. Foi 3 dias depois. Uma tempestade elétrica que chegou sem aviso às 19 horas e que em 40 minutos transformou a cidade em um caos de chuva e vento e semáforos piscando. A maioria dos funcionários tinha saído mais cedo. Lara havia ficado porque tinha que terminar o relatório pós-crise que a diretoria precisava para sexta-feira. Mateus havia ficado porque Mateus sempre ficava. A queda de energia aconteceu às 20 horas e 15 minutos. Não foi total. As luzes de emergência se ativaram, dando aos corredores aquela luz baixa e quente que fazia tudo parecer menos corporativo e mais humano. Mas os sistemas de trabalho ficaram offline, e a tempestade lá fora continuava sem dar sinais de amainar. Mateus apareceu no limiar do setor financeiro, com uma pequena lanterna e uma expressão que nele era a versão reduzida da preocupação. Está bem. Sim, fiquei sem sistema, mas estava terminando de qualquer forma. Lara apontou para o caderno cheio de anotações à mão sobre a mesa. Método antigo. Ele quase sorriu. Tenho café no escritório. O sistema da cafeteira é independente por alguma razão que não entendo, mas pela qual, neste momento, estou grato. Foram para o escritório dele. A chuva batia na vidraça com aquela violência particular das tempestades de verão.
As luzes da cidade piscavam lá embaixo. Mateus lhe entregou uma xícara e ambos ficaram um momento olhando a tempestade do 14º andar. Posso te perguntar uma coisa? Disse Lara. Sim. Quando eu desmaiei, você disse algo. Silêncio. Mateus não respondeu de imediato. A chuva preencheu o espaço. Eu já te perguntei isso na clínica, disse ela. E você me disse que não. Sim. Era verdade. Outra pausa mais longa. Não, disse ele. Lara virou a cabeça para ele. Mateus continuava olhando a chuva. Eu ouvi, disse ela em voz baixa. Eu ouvi o que você disse. Fica comigo. Eu preciso de você. Eu ouvi enquanto desmaiava. Eu sei. Por que você negou? Mateus deixou a xícara sobre a mesa, virou-se para ela. A distância entre os dois era de 1 metro, talvez menos, na penumbra do escritório com a tempestade lá fora e as luzes de emergência dando aquela luz baixa que fazia os ângulos de seu rosto parecerem mais humanos. Porque se eu admitisse, disse ele, teria que admitir por que eu disse. E porque você disse Mateus, ele exalou. Foi um som pequeno, quase involuntário, o tipo de som que alguém faz quando solta algo que carrega há muito tempo. Porque faz tempo que eu preciso de você, disse ele. Não como assistente, não em termos corporativos. Seus olhos escuros encontraram os dela. De uma forma que não tenho completamente controlada e que estou bem ciente é completamente inapropriada dado o contexto. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente de todos os silêncios anteriores. Há quanto tempo? Perguntou Lara. 16 meses. Ela processou o número. Algo em seu peito fez uma coisa estranha. A noite do cliente Ferran, disse ela. A noite do cliente Ferran? Lara deu um passo em direção a ele. Não foi consciente do passo, ou foi e decidiu dá-lo mesmo assim. Mateus não se moveu, mas sua respiração mudou levemente daquela forma que trai as pessoas que acreditam ter tudo sob controle. Eu também te ouvi então, disse ela, quando você disse que com as pessoas não sabia o que fazer. Como você sabe que eu disse isso? Porque eu também observo. A distância entre eles, agora, era de meio metro. Mateus baixou o olhar para os olhos dela, aquele olhar cor-de-mel que ele havia aprendido a ler sem que ela soubesse, e algo em sua expressão cedeu. Não a armadura inteira, apenas uma peça apenas o suficiente. Ele ergueu a mão devagar e roçou a bochecha dela com as costas dos dedos. Um contato mínimo, quase uma pergunta. Lara não recuou. E então ele inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo que começou devagar, como todas as coisas que esperaram demais e finalmente encontram seu momento. Os lábios de Mateus sobre os dela mornos, com uma suavidade que contrastava de forma quase ridícula com toda aquela presença física imponente que ele projetava. Lara sentiu suas mãos grandes encontrarem sua cintura com uma delicadeza que não esperava dele, segurando-a como se fosse algo valioso. Ela colocou as mãos no peito dele. Sentiu o calor dele através da camisa, a batida do coração que não era completamente estável. Isso a fez sentir algo que não tinha nome exato, que ele também estava ali presente sem armadura. O beijo se aprofundou devagar. A mão de Mateus subiu por suas costas até seu pescoço, os dedos roçando a borda do coque, e Lara sentiu como a respiração dele mudava contra sua boca, como todo aquele controle impecável se convertia em algo muito mais honesto. A tempestade continuava lá fora. Nenhum dos dois aí ouvia. Quando se separaram foi apenas por alguns centímetros, testas, quase se tocando, a respiração de ambos levemente alterada. Fazia tempo que eu não fazia isso, disse ele em voz muito baixa. Beijar alguém ou admitir o que sente? Uma pausa, os dois. Lara apoiou a cabeça no peito dele. Ele a rodeou com os braços sem pressa, com aquela solidez que tinha mesmo quando tudo o mais estava em caos. Lá fora a tempestade começou muito lentamente a amainar. Não voltaram para suas mesas naquela noite. O táxi chegou em 20 minutos e os levou para o apartamento de Mateus, que ficava a 10 minutos do prédio e que tinha as luzes acesas, porque ele sempre as programava antes de sair, como se lhe custasse chegar a um lugar escuro. O apartamento era exatamente o que Lara teria imaginado e nada do que esperava ao mesmo tempo.
grande, ordenado com aquela precisão de alguém que precisa do ambiente sob controle, mas com detalhes que a surpreenderam. Livros reais nas estantes, não de decoração. Uma planta na janela da cozinha pequena e levemente descuidada, mas viva. Uma foto emoldurada sobre a mesa do escritório que ela conseguiu ver. Dois homens jovens sorrindo em frente ao que parecia ser o primeiro prédio da empresa em seus primórdios. Mateus e Rodrigo calculou. Antes, naquela noite, naquele apartamento, deixaram do lado de fora os títulos e as estruturas e a distância cuidadosamente mantida por 3 anos. Foram apenas Mateus e Lara, duas pessoas que haviam demorado demais para chegar ao mesmo lugar, mas que, quando chegaram, souberam exatamente onde estavam. Dormiram pouco, falaram muito, e em algum momento antes do amanhecer, com a tempestade completamente esquecida e a cidade lá fora começando a despertar, Lara disse algo que não havia planejado dizer. Sempre pensei que se eu deixasse de ser invisível, algo se quebraria. Mateus, com o braço ao redor dela e a voz ainda com aquela gravidade das horas pequenas, disse: "E nada se quebrou. Não." Pausa. Pelo contrário. O problema, claro, era que Lara tinha uma irmã e Camila, Oliveira tinha há semanas uma teoria bem formada sobre o Sr. Ferreira, e sua irmã mais velha teoria para a qual até aquele momento só tivera evidências circunstanciais. Lara chegou ao seu apartamento às 7 da manhã com a roupa do dia anterior. O coque desfeito e aquela expressão particular de quem dormiu pouco, mas dormiu bem. Camila estava na cozinha fazendo café. As duas se olharam. "Começa?" disse Lara. "Eu." Camila fez uma cara de inocência que não enganava absolutamente ninguém. "Não disse nada. Você está pensando em voz alta desde que eu entrei. Só estava notando que você chega às 7 da manhã com a roupa de ontem e que seu chefe, com quem sei que você estava ontem à noite, porque me mandou uma mensagem dizendo: 'Vou ficar no escritório, por acaso tem uma história que mais cedo ou mais tarde você ia me contar.'" Pausa. "Como você quer o café?" Longo. "Bem, e agora me conta tudo." Lara contou. Não tudo, mas o suficiente. Camila ouviu com uma atenção que raramente dedicava a nada que não fosse diretamente relevante para sua própria vida, assentindo nos momentos certos, levantando as sobrancelhas nos momentos certos, tomando café nos momentos certos. Quando Lara terminou, Camila recostou-se na cadeira. "Bem", disse ela. "Bem, bem, bem. Isso é tudo. Isso é o começo." Camila contou nos dedos. O cara sabe que você é brilhante, não só uma boa funcionária brilhante. 2, ele vai mudar algo na empresa para que isso não se torne uma confusão. 3, e esta é a mais importante, Camila, ele te faz feliz." Lara olhou. "Sim", disse após um momento. "Ele me faz, sim." Então, para as perguntas 1 e 2, já se pode buscar uma solução. Camila levantou sua xícara. "Agora sim." Bem, os 4 meses seguintes não foram perfeitos. Não no sentido de filme, não no sentido de que tudo se encaixou sem atrito e sem momentos difíceis. Foram 4 meses reais com as complicações que tudo o que é real e vale a pena tem. A primeira coisa foi o trabalho. Mateus convocou a diretoria e propôs, com a solidez que o caracterizava para essas coisas, a criação de um novo cargo dentro da empresa: diretora de análise financeira interna. A pessoa ideal para esse cargo argumentou com dados currículo e um histórico de 3 anos de resultados documentados, era Lara Oliveira. A diretoria aprovou sem objeções. Andréa, a assistente executiva, soube antes de o anúncio oficial ser publicado e mandou a Lara uma mensagem que dizia simplesmente: "Já era hora." Lara nunca soube ao certo se a mensagem era profissional ou pessoal. Daniel Torres a parabenizou com um sorriso genuíno e sem rastro de amargura. "Eu sabia", disse ele. "Desde o primeiro dia que entrei, soube que você estava no lugar errado. E não disse nada. Não era meu lugar. Além disso, sorriu. Se você soubesse antes, talvez não tivesse feito tudo o que fez por baixo dos panos." E aí está o relatório que salvou a empresa. Lara pensou. Talvez ele tivesse razão. Talvez a invisibilidade tivesse servido para algo no final, embora não da forma que ela havia planejado.
Com Mateus, as coisas eram no contexto do trabalho discretas, mas não secretas. Não havia demonstrações nos corredores. Continuavam sendo profissionais nas reuniões, nos relatórios, em tudo o que pertencia à empresa. Mas o café já não chegava através de intermediários, e as luzes do 14º andar costumavam ficar acesas até tarde, embora os motivos nem sempre fossem de trabalho. A Dona Maria, a senhora da limpeza do 14º andar, sabia desde a segunda semana, mas guardava o segredo com a discrição de quem considera que os assuntos do coração alheio não são da conta de ninguém. Mas, no dia em que Lara lhe perguntou seu nome, coisa que ninguém em 4 anos havia feito, a Dona Maria decidiu que aquela moça era a pessoa certa para aquele homem complicado. Sandra Oliveira, a mãe de Lara, conheceu Mateus em um jantar informal 3 meses depois daquela noite de tempestade. Foi no apartamento de Lara, com uma lasanha que Sandra havia trazido porque não ia deixar minha filha servir o primeiro jantar importante com massa de pacote. Mateus chegou pontualmente com vinho e com a expressão de alguém que está lidando com nervosismo de uma forma que nenhum balanço contábil lhe havia ensinado. Sandra o avaliou durante os primeiros 10 minutos com a precisão de quem criou filhos e sabe exatamente o que procurar. Depois disse: "Você sabe que minha filha tem um doutorado em estatística aplicada." Mateus a olhou. Depois olhou para Lara. "Não", disse ele. "Não sabia." "Ninguém sabe", disse Sandra com um tom que era ao mesmo tempo reprovação e explicação, porque ela nunca diz. Pausa. "Quero que você saiba." Houve um silêncio. "Obrigado", disse Mateus. "Levarei em conta." Depois do jantar, quando Mateus foi buscar os casacos no quarto, Camila se inclinou para Lara e disse em voz muito baixa: "Ele está nervoso. Seu chefe superintimidante está nervoso na sua casa." "Ele não é meu chefe." "Tecnicamente, ele ainda é seu chefe, Camila. Eu adoro isso, mas não diga a ele ainda que eu ainda estou o avaliando." Naquela noite de volta ao apartamento de Mateus, ele esperou a cidade terminar de dormir e então disse: "Por que você nunca me contou sobre o doutorado?" Lara estava sentada com as pernas cruzadas no sofá, com uma xícara entre as mãos. "Ninguém me perguntou." Isso não é uma resposta. É parte da resposta. Pausa. A outra parte é que me acostumei a ocupar menos espaço do que poderia entrar. Pela porta dos fundos a fazer o trabalho de onde ninguém olha. Supus que era mais seguro do que o quê? Lara pensou. Do que decepcionar alguém. Do que não estar à altura do que se projeta. Mateus a olhou por um longo momento. Depois disse algo que Lara não esqueceria. "Não sei que imagem você tem de mim, mas eu sou o homem que não detectou uma fraude em sua própria empresa por 12 anos que reagiu mal quando alguém lhe disse que demorou 16 meses para dizer a uma pessoa o que sentia." Pausa. "Eu não sou o padrão do qual você tem medo." Lara o olhou. "Isso foi muito honesto." "Estou praticando." Ela sorriu. Um daqueles sorrisos que mudam o ar de uma sala. "Bem", disse ela, "eu também." Era um sábado de manhã 4 meses e 17 dias depois da noite da tempestade. Mateus havia dito que iam tomar café da manhã fora. Lara havia colocado um vestido azul claro que ele gostava porque ele nunca dizia diretamente, mas sempre fazia aquele pequeno silêncio de um segundo quando havia com ele. E aquele silêncio era sua forma de dizer. Caminharam até uma praça a algumas quadras com aquele ritmo tranquilo dos fins de semana e se sentaram em um banco sob uma árvore enorme que projetava sombra sobre metade do banco e luz sobre a outra metade. Mateus ainda não havia pedido o café da manhã. Tinha as mãos nos bolsos e olhava a praça com aquela concentração interior que Lara já sabia ler como: ele está prestes a dizer algo importante. "Você está bem?" perguntou ela. "Sim." Pausa. "Não." Outra pausa. "Estou nervoso." Isso era novo. Mateus Ferreira, que havia fechado fusões de 40 milhões de euros, sem levantar a voz, estava nervoso em uma praça às 10 da manhã. "De quê?" perguntou Lara com genuína curiosidade. Ele a olhou, tirou a mão direita do bolso e ali estava uma caixinha pequena de veludo escuro, que ele segurava com a mesma mão que havia segurado a dela na clínica, naquela noite com a mesma firmeza e com algo novo, um tremor mínimo que desmentia todo o controle que ele projetava. Lara respirou. "Não sou bom com as palavras, você sabe."
Mas há uma coisa que sei com a mesma certeza com que sei os números. Desde que você chegou à minha vida, o mundo faz mais sentido. Não porque você seja previsível, mas exatamente pelo contrário. Ela tinha o coração na garganta. Você salvou a empresa que construí, mas isso é o de menos. Ele abriu a caixinha. Um anel simples, elegante, com um pequeno diamante no centro rodeado por 2 pedras cor-de-mel. Você salvou algo mais difícil de construir. Pausa. Quer se casar comigo? Lara olhou para o anel. Olhou para Mateus, que pela primeira vez em todo o tempo que o conhecia, tinha a vulnerabilidade completamente exposta, sem escudo, sem armadura, com aqueles olhos escuros que para ela já não eram intimidantes, mas os mais honestos que já vira. As pedras cor-de-mel, disse ele, são da cor dos seus olhos. Uma pausa. Eu escolhi sem ajuda de ninguém e levei 3 semanas. O Rodrigo costumava me ajudar com esse tipo de coisa. Era a primeira vez que ele mencionava Rodrigo em semanas, e o fazia com aquela leveza particular da dor que já foi processada e encontrou seu lugar. Lara estendeu a mão. Sim, disse ela. Mateus colocou o anel. Suas mãos já não tremiam. Depois levantou o olhar para ela, e em seu rosto, naquele rosto que o mundo conhecia como sério e impenetrável, havia algo que Lara soube que não muitas pessoas veriam. Uma felicidade limpa, não gerenciada, não controlada. Ele a abraçou forte com os braços ao redor dela, naquele seu modo de abraçar que era como um ponto de chegada. Lara apoiou o rosto em seu pescoço. E agora? Murmurou. Mateus pensou um momento. Agora tomamos café da manhã, disse ele. Porque estou morrendo de fome e não comi nada por causa do nervosismo? Lara riu. Uma risada real daquelas que soam a alívio e a alegria ao mesmo tempo. A primeira ligação foi de Sandra Oliveira, a mãe de Lara, que atendeu às 10h15, e ao ouvir a notícia, soltou um grito que, segundo testemunhas presentes no prédio, foi audível desde o 2º andar. Eu sabia, disse ela. Desde o hospital eu soube. Aquele homem a olhava de um jeito que... Mãe, preciso ligar para sua tia Helena. Mãe, por favor. Já havia desligado. A segunda ligação foi de Camila, que havia recebido a mensagem de texto de Lara. Disse sim. O erro de digitação que não era erro e que respondeu em exatamente 12 segundos. Você disse sim? Ele me perguntou. Mateus Ferreira te pediu em casamento, Camila, numa praça como uma pessoa normal. Pausa dramática. Larinha, esse homem te deixou completamente louca e eu aprovo. Eu aprovo tudo isso. Quando é o casamento, posso ser a madrinha, o anel tem pedras da cor dos seus olhos. Ele te disse, ou você já sabe? Como você sabe das pedras, porque eu fui com ele à joalheria há 3 semanas. Ele me fez jurar que não te contaria nada. Camila. Ele é muito persuasivo quando quer. Risada. Além disso, ele é o homem certo, Lara. Eu soube no hospital quando ele não soltou sua mão por 1 segundo em 40 minutos. A terceira ligação não foi uma ligação. Foi Mateus, sentado à sua frente na mesa do café da manhã com um café na mão e o telefone desligado, que disse o que sua irmã dizia, que sabia sobre as pedras. Uma pausa. Eu precisava da confirmação de alguém que te conhecesse, disse ele. Queria acertar. Lara o olhou. Aquele homem que não sabia o que fazer com as pessoas, mas que havia passado 3 semanas escolhendo um anel com pedras da cor dos olhos dela. Aquele homem que a havia carregado pelas escadas quando o mundo escureceu. Aquele homem que havia dito, fica comigo, quando acreditou que ninguém o ouvia. O que você não pode controlar, disse ela devagar. Às vezes é a melhor coisa que te acontece. Mateus a olhou por cima da xícara de café e sorriu. Um daqueles sorrisos que o mundo quase nunca vê só para ela. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Qual foi seu momento favorito de Lara e Mateus? Conte-nos nos comentários. Lemos vocês com muito carinho.